Oi, Floridas, sejam bem-vindas para mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, finalmente, os meus trabalhos do quinto e sexto período da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFMG. Se você gosta desse assunto e quer ver os meus trabalhos do primeiro, segundo, terceiro e quarto período, já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição e passando aqui nos cards para vocês. Então vamos lá, eu vou mostrar todos os meus trabalhos para vocês de todas as disciplinas que eu cursei no quinto e no sexto período da Faculdade de Arquitetura. Eu vou olhar para baixo aqui porque meu computador tá aqui com todas as informações dos semestres para eu não esquecer de falar nada. Então vamos lá, começar pelo quinto período. No quinto período eu cursei 5 disciplinas, eu vou falar sobre cada uma aqui com vocês. Vou falar rapidamente sobre estruturas de concreto, que foi uma disciplina que basicamente a gente aprendeu um pouco, né, sobre as estruturas de concreto, enfim, como utilizar, tudo que tem a ver com isso. E na disciplina inteira não teve trabalho assim em si, trabalho prático em si. Foram muitas listas de exercícios que a professora passava pra gente e a gente resolvia os cálculos e enviava para ela, e era assim que ela avaliava as notas da disciplina. Já na disciplina de instalações prediais hidráulicos e sanitárias, a gente teve que desenvolver 2 projetos, um de água fria e um de esgotamento sanitário. Essa disciplina ela teve como objetivo de ensinar a gente um pouco sobre como é distribuída a questão da instalação hidráulica e também a questão do direcionamento sanitário, do esgoto sanitário. Então a gente aprendeu um pouco sobre isso e a gente teve que desenvolver esses 2 projetos. A gente tinha que desenvolver um projeto para um edifício de 3 ou mais pavimentos, e no de água fria a gente tinha que identificar a posição da caixa d'água, calcular o dimensionamento da caixa d'água, fazer todo o caminho da tubulação no prédio. Então a gente desenvolveu uma vista isométrica, várias plantas mostrando esse caminho da tubulação, enfim, onde ficavam também os registros e tal. Então a gente teve que fazer toda essa distribuição da água fria desde a rua até a caixa d'água, com reserva de incêndio, mostrando em corte, em plantas, em isométricas, e também fazer alguns cálculos relacionados ao dimensionamento da caixa d'água e a pressão da água também. Então é basicamente isso. E na de esgoto é quase a mesma coisa. A gente fez a rota do encanamento, as caixas de expensão também, o posicionamento delas, tudo referente ao sistema de esgotamento sanitário a gente teve que desenvolver. Só que não teve tanto aprofundamento assim, não tinha que fazer muito cálculo, é só mais o trajeto mesmo do esgoto até a rua e as caixas de inspeção, a localização delas. Então, novamente, com cortes, plantas, isométrica, para poder entender um pouco mais desse projeto. Na disciplina de projeto urbano, a turma que eu fiz, a gente desenvolveu um projeto de regularização fundiária numa ocupação aqui de BH, que fica ali na região da Pampulha. Então a gente teve que fazer esse processo de pensar num projeto de regularização fundiária para a área. Essa disciplina ela é dividida em 3 turmas e cada turma faz um tipo de projeto urbano. E nesse caso foi de regularização fundiária, que foi a turma que eu me matriculei. A gente desenvolveu um anteprojeto, um memorial descritivo e o projeto básico, que era mais detalhado. Então, no anteprojeto, basicamente, era uma proposta inicial de implantação de equipamentos públicos coletivos, sistemas de drenagem, esgotamento sanitário e também possíveis remoções e assentamento, porque essa ocupação ela alaga. Então a gente estava pensando em proposta de remoção de pessoas e reassentamento em outro lugar que não tinha tanto risco. E basicamente era isso. Aí a gente desenvolveu algumas pranchas sobre esses temas, estudou um pouco mais sobre a região, as quadras, os equipamentos que tinha, as zonas que alagavam. Prevemos algumas alterações na questão viária, a implantação de novos equipamentos públicos. Então a gente foi mostrando um pouco mais superficialmente as nossas ideias, remoções e reassentamento. Aí a gente desenhou isso em mapas, plantas da ocupação e em alguns cortes. E por fim nós temos uma planta humanizada. Aí o memorial descritivo basicamente explicava tudo direitinho, detalhado sobre o projeto, e o projeto básico já era a etapa final, a entrega final do projeto, que seria esse anteprojeto mais detalhado, sabe? E nesse projeto básico a gente decidiu reduzir o número de remoções, porque a gente estava removendo muita gente, e a gente sabe que isso é um pouco problemático e tal. Então a gente decidiu diminuir o número de remoções. A gente fez
uma planta mais técnica, os grades da rua, que foi uma questão bem complexa de fazer, mais cortes mais técnicos, enfim. Voltamos para o sistema viário, equipamentos públicos, remoções e reassentamentos, falei para vocês que a gente deu uma diminuída. Detalhamos um pouco mais sobre o sistema de drenagem, sistema de esgoto. Fizemos uma planta também nova de iluminação e arborização, das nossas propostas para isso. Seções tipos da rua, que mostram mais ou menos como cada rua vai ser, as mudanças que vão ter nas ruas, então o canteiro central, o sistema de iluminação, como que é a inclinação delas. Detalhando também onde vai ficar o esgoto e a parte da drenagem e novamente uma nova planta humanizada. Então isso foi projeto urbano. Já a disciplina de teoria urbana, eu não lembro muito o que a gente fazia durante as aulas, mas eu lembro que eram muitas aulas teóricas sobre a história do urbanismo mesmo no mundo, então era basicamente isso, e mostrando alguns planos urbanísticos e tal. E a entrega final, que é o que eu tenho registro, era um artigo e um seminário. Nesse seminário, a gente basicamente apresentava o que a gente escreveu no artigo e era para falar sobre um plano urbanístico, alguma coisa do tipo assim, mais marcante, sabe? Qualquer tema assim geral sobre urbanismo. No meu grupo, a gente decidiu falar sobre Dubai e suas ilhas artificiais. No texto em si, a gente descrevia tudo direitinho. E a gente deu atenção principalmente à importância econômica e aos impactos ambientais e sociais. Então foi isso que a gente apresentou. E foi uma apresentação simples mesmo de seminário, com imagens, explicando as questões em relação a esses temas. Então é coisa simples mesmo, um seminário comum de faculdade. Não tinha nada de mais nessa disciplina. Aí depois nós tivemos a disciplina de saneamento e estudos ambientais, que eu acho que não foi uma boa disciplina, porque ela não era nada voltada para arquitetura, era um assunto bem geral. A gente tinha um professor engenheiro e ele não, adaptou a disciplina para arquitetura, pelo menos eu senti isso. E a gente teve 3 apresentações, 3 seminários. E durante as aulas a gente lia alguns textos e debatia, coisa assim, alguma coisa do tipo, mas foram 3 apresentações, 3 entregas de trabalhos. Na primeira entrega de trabalho a gente falou sobre, era em grupo, e a gente falou sobre filtros de tecido que eram utilizados em indústria. Vou passar bem rápido essas apresentações que eu nem acho que são tão interessantes. Depois a gente falou sobre sistemas de tratamento de água e cada grupo falou sobre um sistema. Meu grupo falou sobre o sistema de wetlands, que é meio que era mais natural assim, parecia um lago, alguma coisa assim. Nem lembro direito de tão impactante que foi pra mim, mas é isso. E depois nós tivemos uma apresentação sobre impactos ambientais causados por tipos de indústria, que cada um falou sobre um tipo de indústria diferente, seus impactos ambientais, e o meu grupo desenvolveu esse seminário sobre a indústria cervejeira. Vai mudar muita coisa na nossa vida de arquitetos? Não. Eu acho que poderia ser muito mais direcionado para a questão do saneamento mesmo da cidade, tem a ver mesmo com o curso e com o urbanismo, sabe? Acho que ia agregar muito mais no nosso aprendizado do que falar de indústria e de tratamento de água. Passou e é isso, não foi uma disciplina tão boa, mas é isso. O quinto semestre foi só isso. Foi o semestre que eu retornei para a faculdade pós-pandemia, então eu não quis pegar, logo de cara muitas disciplinas e eu acabei deixando algumas para trás. E não peguei nenhuma disciplina de projeto em si, nenhum Perflex. Então foi basicamente isso o meu quinto período. E antes de eu passar agora então pro sexto período, que tem projetos bem legais para eu mostrar para vocês, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo no vídeo, porque isso me ajuda muito e ajuda a chegar esse vídeo para outras pessoas que gostam desse assunto. Deixe seu comentário aqui também depois qual trabalho você gostou mais, qual disciplina você gostaria mais de aprender mais sobre. E também vou te convidar a se inscrever aqui no canal, que aqui a gente fala muito sobre arquitetura. Eu mostro minha rotina como estudante de arquitetura. E eu acho que se você gosta do assunto ou tá pensando em cursar arquitetura, enfim, está cursando arquitetura, você vai gostar do canal. Então seja muito bem-vindo e te convido a se inscrever por aqui também. Vamos lá falar agora então do sexto período. Vou falar primeiro de uma disciplina de projeto para poder ficar assim mais legal para vocês. Espera aí, deixa eu falar para vocês quantas disciplinas que eu fiz nesse período. Nesse período eu fiz 7 disciplinas e 2 disciplinas foram de projeto. A primeira de projeto que eu fiz foi uma das que eu mais gostei de fazer na faculdade. Ela é bem tranquila, gostei muito de fazer essa disciplina. Chama Abrir para Dentro, casa no Jardim Canadá, que basicamente a gente pegava um terreno lá no Jardim Canadá, que é um bairro de Nova Lima, e a gente desenvolvia um projeto de casinhas que elas não têm aberturas para fora, ou seja, as janelas delas são todas voltadas para um pátio interno.
E o projeto todo era baseado nesse conceito. Não podia ter janela abrindo para fora e só para o interior da casa em si. A gente teve 3 entregas. A primeira entrega foi um estudo de campo mesmo do local, tentando entender um pouco mais sobre o local que o terreno estava inserido, buscando entender um pouco mais do bairro, sobre o uso e ocupação do solo, das zonas, assim, de como era a distribuição de renda lá também, questão econômica, diferença entre padrões construtivos, como que era esse uso e ocupação mesmo do solo, o clima. Então é basicamente isso, entendendo um pouco também sobre a questão do lote em si, a questão da poluição sonora. Então é só um estudo sobre o local de implantação. Depois a gente teve uma entrega que foi uma entrega de busca de referência. Então eu procurei 2 referências e coloquei ela nessa apresentação, tentando destacar os pontos positivos de cada uma. Aí eu peguei uma referência da China, de um parque chinês, e também de uma referência aqui no Brasil, que fica em São Luís, Maranhão, que chama Praça da Saudade. Foi basicamente isso. Foram 2 entregas simples e depois nós tivemos a entrega do projeto de fato. Nessa disciplina a gente desenhava bastante, o professor valorizava muito a gente fazer croquis e tal. E acabou que foi bem tranquila e eu gostei muito do resultado final do meu conjunto de casas. Então a gente tinha que fazer um espaço de convivência, assim, uma parte mais praça mesmo. E as casinhas, que eram basicamente uma igual à outra, e desenvolver um banner. Então aqui nós temos a minha planta de implantação, com todas as casinhas e tal, e tem 50 moradias unifamiliares, e nós temos na parte de baixo a garagem, um cantinho assim para trabalho, que seja desenvolver um comércio, ou virar um escritório, enfim. Sala de estar, copa e cozinha integradas. Ao fundo nós temos uma despensa e temos 2 pátios internos, esse que dá para garagem e esse outro que dá para essa área de convivência, com um pergolado e tal, bem aconchegante. E temos o primeiro pavimento, que temos a suíte do casal e 2 suítes para, sei lá, possíveis filhos. Temos uma parte que é uma biblioteca com escritório e um quarto reversível, que é um quarto que dá pra ser várias coisas também, que dá pra se tornar várias coisas. Aí tem um banheiro social em cima, a suíte do casal tem closet, tem uma varandinha, enfim, eu acho que ficou bem agradável esse projeto. Lá no FMG a gente não tem tempo muito de desenvolver o interiores, então ficou meio assim genérico, mas mesmo assim eu gosto bastante. E temos a planta do barrilete, que é onde fica a caixa d'água, a cobertura, um corte, 2 cortes na verdade, e algumas vistas. E eu desenvolvi também um centro de jardinagem que se localizaria dentro, porque o professor falou que lá eles buscam muitas lojas de plantas, enfim. Então eu desenvolvi também um centro de jardinagem que não ficou muito bem desenvolvido porque eu fiz por último. Mas enfim, no geral gostei da praça, gostei das casinhas e amei as imagens da praça. E esse é o meu trabalho, o meu projeto da Casas no Jardim Canadá. Próxima disciplina foi a disciplina de acústica de ambientes, que basicamente a gente teve nada assim de entrega de trabalho de fato. A gente só fez algumas atividades em sala de aulas, e eram atividades práticas, algumas de cálculos, algumas de que a gente ia na rua ver, calcular o efeito sonoro, e eram basicamente isso, aulas teóricas e atividades em sala, então não tenho nada para mostrar para vocês. Já a disciplina de planejamento urbano, a gente teve que escolher uma cidade de pequeno porte e desenvolver uma proposta de planejamento para essa cidade. Porque geralmente cidade de pequeno porte não tem nem plano diretor, enfim, então a gente tinha que escolher desenvolver alguma coisa. O meu grupo, a gente decidiu desenvolver uma proposta de nova lei de uso e ocupação do solo. A gente percebeu que na cidade que a gente escolheu, que é a cidade de Florestal, uma cidade da região metropolitana aqui de BH, bem pequenininha, que a gente decidiu utilizar ela para fazer esse trabalho, a gente decidiu fazer uma proposta de nova lei de uso e ocupação do solo. Então a gente teve 3 entregas. A primeira entrega basicamente é uma leitura do lugar. Então essa entrega a gente fala um pouco sobre a localização, o histórico, dados socioeconômicos da cidade, e a gente fazer toda essa análise para poder ter uma base na hora de desenvolver o nosso trabalho. E um ponto muito importante dessa cidade é que essa cidade é uma cidade universitária. Para quem não sabe, um campus da UFV, da Universidade Federal de Viçosa, se localiza nessa cidade. Então, basicamente, a cidade é movida pela Universidade Federal. Inclusive, meu namorado estuda nela. Mas a gente
teve toda essa análise da questão de acesso à cidade, da localização, todo o seu histórico, de como que ela cresceu, se desenvolveu em torno também dessa universidade, enfim, sobre os dados socioeconômicos da população, saúde, educação, tudo. Então a gente fez uma leitura realmente do lugar. Na segunda interna a gente também fez uma leitura mais voltada para a dinâmica cultural, econômica e política e da vida cotidiana da cidade. Então nós falamos um pouco mais sobre isso. Fizemos uma entrevista, uma pesquisa, um levantamento de dados com a população. Então a gente desenvolveu um questionário, um formulário no Google, sabe? Com algumas perguntas para a população mesmo sobre a dinâmica da cidade. Distribuiu na cidade os QR Codes, pedi para o meu namorado me ajudar a fazer essa coleta de dados para as pessoas poderem, para ele falar para as pessoas responderem os questionários. Então eles falaram muito sobre a vida cotidiana, a participação política e cultural, como que acontece na cidade. Falamos um pouco sobre a questão ambiental também, nos aspectos morfológicos da cidade, como que é a questão urbana lá, a questão da área rural, aspectos econômicos de produção, como que se dá os empreendimentos, os hábitos de consumo, aspectos também da vida cotidiana, das festas que tem lá, da ruralidade, urbanidade, relações de vizinhança, problemas de segurança, a vida política participativa da sociedade. Isso quase tudo a gente pegou com a pesquisa que a gente fez com a população em si, para poder entender um pouco de pertinho de como alguém que vive lá, de como funciona toda essa dinâmica da cidade. E no final a gente colocou as perguntas que a gente utilizou para poder fazer essa pesquisa. E no final nós temos a nossa proposta de lei de uso e ocupação do solo. Então, após esses estudos, a gente desenvolveu essa proposta final. Então, todo o memorial descritivo, objetivo, a árvore de problemas, que é consequências, causas, estratégias para desenvolver essa lei, a análise da legislação vigente, que eles tinham um plano de diretor lá super simples. Pesquisamos também alguns planos urbanísticos como referência, nossa proposta com mapa, zoneamento, descrevemos cada zona, o que ela teria, como seriam feitos os parâmetros urbanísticos de cada zona também. Realmente bem detalhadinho, bem mastigadinho. Também desenvolvendo instrumentos de políticas urbanas e como seriam aplicados naquela região. Foi extenso. Foi um pouco cansativo esse trabalho, mas no final até ficou ok. Não sei, eu não sou muito do urbanismo, então essas disciplinas não me contagiam muito, mas foi até que bom fazer essa disciplina. Aí chegamos à disciplina de ACR, que é Arquitetura e Cultura Brasileira. Basicamente a gente estudou um pouco sobre a história da arquitetura aqui no Brasil. Então a gente falou sobre os estilos, sobre a evolução da arquitetura aqui do Brasil. E basicamente a disciplina a gente fazia leituras de alguns textos, debates em sala de aula sobre esses textos. A gente fez um seminário sobre o Paulo Mendes da Rocha. Eu queria muito falar sobre um arquiteto brutalista, porque eu adoro esse estilo, essa vertente. Então a gente falou sobre o Paulo Mendes da Rocha, explicou um pouco de alguns projetos deles nesse seminário. E o trabalho que eu mais gostei de fazer dessa disciplina foi um caderno de esboços, que basicamente o professor pediu pra gente escolher algum estilo assim padrão, e fazer uns esboços deles. E vou mostrar pra vocês o meu caderno, que eu tenho ele aqui fisicamente. A gente desenhou bastante e foi muito legal fazer esses desenhos, apesar de ter madrugado fazendo isso, mas eu gostei muito do resultado final. Então aqui está meu caderno de esboço, vou deixar passando mais de pertinho pra vocês verem. Mas eu não fiz nada de demais nele, eu só usei grafite, não tive tempo de desenvolver a capa, costurei ele bonitinho, usei folha A3, se não me engano, com gramatura 200 e fiz um caderno de esboço falando sobre o estilo do Art Deco e do modernismo, que é uma parte que eu gosto bastante de estudar assim. Só que a parte do modernismo eu consegui fazer só um desenho, e a parte do Art Deco eu desenvolvi mais desenhos, tá vendo? Ficou folha em branco. Mas eu vou mostrar pra vocês os desenhos que eu fiz. Fiz um desenho do Cristo Redentor, que pertence ao Art Deco. Aí tem os padrões também, que eu acho muito legal. Aí eu escrevi um pouco sobre cada obra. Aqui nós temos outros desenhos de edifícios, enfim, que marcaram esse período, que eu gosto bastante. Gente, ficou tão fofinho os desenhinhos, eu amei fazer esse caderno de esboço. Eu amo desenhar, sabe? Tipo assim, eu acho um pouco difícil, mas eu
gosto de fazer essas coisinhas manuais. Às vezes eu sinto falta na UFMG de incentivar a gente a fazer isso, porque lá a gente pega o direto computador. Então, quando tem as disciplinas que incentivam a gente a fazer isso, eu gosto bastante. E os últimos desenhos fofíssimos. E é isso, vou mostrar mais de pertinho pra vocês, deixar passando as imagens mais de pertinho pra vocês. Esse foi o único do modernismo que eu consegui fazer, mas eu queria ter feito mais, que é a primeira casa modernista do Brasil. Foi um bom semestre, eu gostei de viver esse semestre. Gente, queria pedir desculpa pra vocês, porque eu achei que eu tinha feito 2 disciplinas de projeto esse semestre, mas eu não fiz, foi só uma mesmo, aquela do Jardim Canadá. Me confundi, me perdoem. Aí eu tive também a disciplina de técnicas retrospectivas, e basicamente a gente viu um pouco mais sobre a arquitetura vernacular aqui no Brasil, principalmente. Eu não lembro direito o que a gente fez nessa disciplina, vou ser sincera com vocês. Mas eu lembro que a gente tinha várias entregas virtuais, eu acho que era tipo provinhas, atividades virtuais, que era tipo umas listas de exercícios que a gente tinha que responder o formulário no Moodle. Eu acho que teve uma prova presencial que a gente tinha que escrever sobre as técnicas e desenvolver alguns croquis falando sobre as técnicas, enfim, basicamente era isso. Entregas virtuais no Moodle e essa prova presencial. Então não tem muita coisa para mostrar para vocês, só alguns croquis que eu fiz. Gente, super feios, porque foi tipo croquis bem rápido, só pra fazer pras atividades mesmo, então foi super rápidos de fazer esses croquis. Nós tivemos também estruturas de aço, na verdade, eu fiquei atrasada, eu acho, com essa disciplina, então eu peguei fora da minha turma, que basicamente foi entrega de listas de exercícios, que é igual todas as matérias de estruturas, e uma prova no final do período. Perdoa, eu acho que eu tenho o vídeo inteiro coçando o nariz, mas é porque ele realmente tá coçando, tá difícil de não coçar ele. Nossa, sério. Ignorem, relevem isso. E eu não vou conseguir gravar esse vídeo de novo, mas eu acho que eu passei o vídeo inteiro coçando o nariz. Me perdoem, tá? E relevem isso. Agora vamos falar sobre a última disciplina desse semestre, a última disciplina que eu vou falar nesse vídeo, que é Sistemas Estruturais Aplicados à Arquitetura, que foi uma disciplina um pouco complexa, eu diria, porque era um trabalho que seria desenvolvido em dupla, mas acabou que minha dupla no início da disciplina, na verdade, ela decidiu não cursar mais a disciplina e acabou que eu fiz a disciplina sozinha, basicamente. Esse trabalho era um trabalho enorme, dividido em 4 etapas, e ele consistia em propor uma nova solução de estrutura para um edifício existente. Então a gente pegava, sei lá, um MASP, todo feito de concreto, e propunha um novo tipo de solução estrutural diferente para ele. Primeiro você tinha que desenvolver um texto sobre a estrutura do edifício que você escolheu. E eu decidi desenvolver esse trabalho sobre a Arena da Amazônia, que é um estádio que foi construído para a Copa que teve aqui no Brasil. E o primeiro trabalho é falar sobre o edifício, falar sobre a localização, a função, o conceito dele, descrever mesmo como, no geral, como que é a sua estrutura e tal. E, gente, nossa, não sei que cabeça que foi essa da gente escolher esse edifício, porque ele é muito difícil de pensar numa solução estrutural para ele. Tanto que o meu trabalho final eu não gostei dele, eu achei que ficou horroroso. Nem vou lembrar aqui pra vocês de como que era a estrutura dele, mas a apresentação toda falava sobre de como é a estrutura dele hoje em dia, enfim. E olha, gente, vou falar pra vocês que não foi fácil achar os detalhes sobre essa estrutura, porque assim, não tinha muito material sobre, então foi uma pesquisa assim super profunda. Eu fui em site alemão para poder achar informações sobre, então assim, foi complicado para mim essa disciplina. Odiei o resultado final, mas ok, consegui passar. Tive uma nota boa porque o professor, ele teve empatia por mim, por eu estar fazendo sozinha, mas o resultado final não foi legal, não. Aí o TP3 foi um texto detalhando tudo sobre a estrutura oficial e falando um pouco também sobre a ideia que você quer propor, sobre a estrutura que você gostaria de propor como uma nova opção de solução estrutural. E o trabalho 4 é a apresentação dessa solução estrutural. Ai, gente, que ficou tão feio. Vou falar pra vocês. Vou passar muito rápido aqui mostrando pra vocês a minha solução, que eu acho que não funcionaria no final. Gente, nem lembro direito o que eu propus, ok? Fiz alguns croquis no sketch, alguns esqueminhas tentando explicar, mas assim, não deu certo e ficou bem superficial, não detalhei muito. Eu achei muito difícil de desenvolver isso, de pensar nisso, sabe? Foi caótico, muito caótico. Essa disciplina foi caótica. Já
mostrei pra vocês todos os meus trabalhos do quinto e do sexto período. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho de como é essa disciplina, de como são os trabalhos delas. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vou pedir pra vocês deixarem um like aqui novamente. Se você gosta de vídeo de rotina universitária, de arquitetura, você vai gostar desse canal, então já se inscreve por aqui, deixe seu comentário e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!